Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação da Itaú Asset, e hoje a gente vai bater um papo com um convidado super especial, é o Eduardo Câmara Lopes, carinhosamente conhecido aqui por todos nós como X. E o X é o nosso CIO, Chief Investment Officer, e a ideia aqui hoje da nossa conversa é o X compartilhar um pouco da trajetória dele, tanto pessoal quanto profissional, contar um pouco da rotina dele como CIO aqui na Itaú Asset e também falar um pouco de como que ele está enxergando o nosso cenário atual, né? E os desafios da Itaú Asset diante desse cenário. Então, vamos falar com o nosso convidado. E aí, X, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Marília. Obrigado pelo convite aqui de falar. Obrigado pelo time de comunicação por organizar esse podcast. Acho que é muito bacana conhecer um pouco do outro lado, né? Como é que as coisas acontecem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que isso, a gente que agradece a sua ilustre participação, hein? Bom, X, pra gente, então, começar o nosso bate-papo, acho que seria legal você contar um pouco da sua história de carreira, no que você é formado, como que você entrou no mercado financeiro, como que você chegou, na sua posição atual. Você consegue contar um pouco dessa história pra gente? Assim, eu tô no mercado financeiro de maneira totalmente acidental, né? O meu pai é médico, né? Ele tinha uma fábrica de geleia, aí a gente pode fazer um outro podcast sobre essa história. Ele é médico, tinha uma fábrica de geleia, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer administração de empresas para trabalhar com meu pai. Só que entre eu colocar isso na cabeça e eu entrar na faculdade, no meio do caminho teve o plano Collor, e meu pai foi obrigado a vender a fábrica, né? Aí eu já tinha colocado na cabeça que eu ia fazer administração, especificamente eu queria fazer FGV, e eu tinha colocado isso como meta, entrar na FGV. Então, assim, eu entrei na faculdade em 93 sem ter a menor ideia do que eu faria da vida, né? Entrei assim, vamos ver, a faculdade é boa, alguma coisa eu vou aprender lá. E aí eis que no primeiro semestre da faculdade, lá na GV, a faculdade junto com a Bovespa promoveram um campeonato de investimento com dinheiro virtual. Ele dava lá um dinheiro virtual e a gente fazia a gestão desse dinheiro por 6 meses, como se fosse uma corrida, um campeonato, né? Sabendo o que eu sei agora, eu sei que de maneira totalmente aleatória, eu acabei ganhando esse campeonato. Chamava, eu acho que Interação. E obviamente que na época eu não achava que era aleatório, eu achava que eu era bom pra cacete, que eu tinha nascido pra isso, né? Que é uma grande besteira. Mas de qualquer maneira, né? Naquele momento eu meio que arrumei um outro objetivo, que era entender mais sobre investimento e ficar bom nisso, né? Porque teve aquele torneio lá, se não tivesse, talvez eu estivesse fazendo outra coisa hoje, né? Aí como prêmio do torneio, eu ganhei um curso na BMF. E aí eu escolhi fazer um curso de opções, que era uma coisa mais técnica, um pouco mais matemática, que eu sempre gostei e tal. A partir daí eu foquei no mercado de opções e os meus primeiros empregos sempre foram ligados à gestão de portfólio de derivativos, né? Inicialmente, meu primeiro estágio foi no Banco Sudameris, né? Isso em 96. Depois eu fui trainee. No Sudameris eu trabalhava na mesa de opção de bolsa. Aí depois eu fui trainee do Banco ING Barings, que naquela posição era trainee, mas olhando sempre na mesa de opções de Brady Bonds, que eram os títulos da dívida externa. Depois eu fui estagiário e efetivado fazendo opção de dólares no Banco Patrimônio. Então, 3 mercados diferentes, mas sempre com mercado de opções. Até eu entrar no BBA Creditanstalt. Isso aí foi pré-Itaú, em 99, na mesa de derivativos com o Fernando Ferrari. Então, assim, eu acho que eu sou um cara de muita sorte, sabe? Porque eu acabei cruzando e tendo experiências corretas nas horas certas. Tive a oportunidade excelente com pessoas incríveis, né? Então, o Fernando Ferrari é uma delas. Ele está no Itaú BBA até hoje. Ele é o tesoureiro lá do banco na Argentina. Então, ele fica lá em Buenos Aires. Ele me trouxe para a tesouraria do BBA. Outra pessoa incrível que eu cruzei na carreira, primeiro no ING e depois no BBA, foi o Berenguer, né? O José Berenguer, que hoje é CEO da XP, do Banco XP, né? Ele foi diretor da tesouraria do ING, foi diretor de tesouraria do BBA, né? Ambos, tanto o Ferrari quanto o Berenguer, são amigos até hoje. Aí eu cruzei com o Luiz Garcia, com o Vassimon. O Luiz Garcia era o tesoureiro do BBA, o Vassimon era o diretor da tesouraria, já aí o Cândido, que não era presidente do banco, o Dr. Fernão, o pai do Cândido.
Assim, foram pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de cruzar na vida e que me serviram e me servem até hoje de inspiração, né? Agora, nessa conversa toda, eu acho que tem uma lição aqui que eu acho que a maior sorte que eu tive desde cedo foi meio que saber o que eu queria fazer. Ou pelo menos me enganar, vai. Eu botar na minha cabeça que eu queria fazer aquele negócio, baixar a cabeça e seguir um caminho ali, traçar um caminho e seguir um plano, né? Eu desde cedo, primeiro na faculdade, né? Assim, praticamente no primeiro ano da faculdade, eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar em mesa de operação. Por que isso foi importante? Porque eu tive outras oportunidades ao longo da carreira, principalmente no começo, para fazer outras coisas. Eu tive a oportunidade para trabalhar em investment banking, eu tive a oportunidade de trabalhar, sei lá, na Johnson & Johnson, e eu falava não, e às vezes para ganhar mais dinheiro, né? Eu falava não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, e eu abaixei a cabeça até conseguir o que eu quero, né? Então, assim, o foco permitiu também, não só eu ir atrás das oportunidades corretas, mas o foco permitiu eu investir na minha carreira em aprendizado que fortalecesse o meu objetivo, né? Então, por exemplo, a hora que eu comecei a trabalhar com opções, mesa de operação, eu rapidamente percebi que a matemática que eu tive no curso de administração de empresas não era suficiente para o que eu precisava, né? Então, assim, logo que eu me formei, estava começando a trabalhar, eu fiz uma pós-graduação em matemática, né? Que era um curso administrado pela USP e pela BMF. Eles chamavam na época de MBA em derivativos. Acho que não existe mais esse curso. Agora, assim, se eu não soubesse o que eu queria com 20 e poucos anos, eu talvez tivesse feito um MBA de marketing. Sei lá, teria feito outra coisa, teria ido por outro caminho. Então, eu acho que assim, eu tive muita sorte, foi meio aleatório, mas a hora que eu trombei com uma coisa que eu gostei, eu botei isso na cabeça e segui um caminho e segui um plano, sabe? Então, isso aí foi essencial para mim. Não, legal. E você ter essa disciplina, né, de decidir que é isso que você quer. E, claro, né, aliado com um pouco de sorte e trombando com pessoas excepcionais que você trombou. Excepcionais. As pessoas que cruzaram comigo. Até hoje, né? Assim, eu vou... Assim, eu sou um cara muito sortudo. Por diferentes... pela família, pelos amigos, pelas pessoas que eu trabalho. Hoje na Asset. Muita gente boa em volta. Então, isso aí realmente é muito bacana. Sim. Não, super legal. E, X, me conta como que é a sua rotina hoje, assim, então, como que é o seu dia a dia, a dinâmica do seu trabalho agora, né, na cadeira de CIO? Bom, a Asset é um bicho bastante complexo, né? A gente tem hoje, dependendo de quem você falar, vai dar uma visão diferente, mas eu gosto de falar que a gente tem por volta de 600 bilhões de reais sob gestão, né? Dinheiro que a gente vai lá e toma uma decisão de verdade. É dinheiro de muita gente, é poupança de muita gente, é muita responsabilidade. E a gente entende essa responsabilidade que a gente tem, né? Essa preocupação que a gente tem é muito grande. Então, o que eu gosto de dizer é que, no final das contas, a gente pode, eventualmente, tomar decisões equivocadas, mas a gente não pode estar mal informado, né? Então, assim, a gente, virtualmente, tem que entender um pouco, assim, tem que entender tudo sobre todos os assuntos, entre aspas, assim, sabe? Eu tenho que entender a parte fiscal do Brasil, tenho que entender o que o Fed está fazendo, eu tenho que entender quais são os riscos de inflação no mundo, o que está acontecendo com o petróleo. Aí outro dia teve problema lá no Afeganistão, a gente teve que fazer ter um entendimento um pouco melhor, porque tudo acaba afetando os mercados, né? E acaba mexendo os diferentes mercados que a gente tem exposição e acaba também afetando o mercado brasileiro, né? Além disso, a gente tem que conseguir entender as grandes tendências macros e o que deve acontecer com os preços dos ativos nos próximos 12 meses. Isso também é verdade para o Brasil, é verdade para os Estados Unidos, é verdade para a Europa, para o Japão, todos os lugares que a gente tem exposição, né? Então, no final das contas, a rotina é muito focada em estar cercado de informação e inteligência, discussão com gente boa e ler muito. A leitura hoje em dia é meio que uma cilada, porque você tem muito material produzido diariamente, você tem muito ruído, né? Você tem muita besteira para ler, se você quiser. Você tem muita informação que tem uma validade muito curta, tem uma validade de um dia. Isso acaba sendo uma grande distração. O que a gente tem que focar, no final das contas, e absorver é a informação que vai ser mais duradoura, possivelmente fazer a gente aprender algo que possa carregar por mais tempo e ser útil por mais tempo na nossa tomada de decisão na parte de investimento. Agora, então assim, isso aí é meio que o nosso job description, vamos dizer assim, né? E é meu e de todo mundo lá da Asset. Selecionar informação, absorver informação, entender o que está acontecendo
na parte econômica e em alguns momentos na parte política, né? Agora, sobre a posição de CIO em particular, eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia meio romantizada do que é um CIO e do que faz um CIO, né? Talvez tenha gente que pense que o CIO toma decisão de todos os investimentos em todos os portfólios. Obviamente que não é assim que funciona, né? Além da gente ter aquele grupo que a gente chama de multimesas, né, que por definição eles são independentes, a gente tem outros times que gerem mais de 550 bilhões de reais comigo que acabam tendo graus de independência na tomada de decisão, né? Então, assim, o que faz o CIO? Eu gosto de dizer que... Bom, primeiro eu gosto de dizer que eu estou numa situação privilegiada, né? Porque eu tenho acesso a muita informação e converso com muita gente boa dentro da Asset, e a cadeira de CIO do Itaú Asset Management me dá acesso a muita gente no mercado e no mundo, né? Mas, basicamente, olhando para os times internos da Asset, eu tenho 3 níveis de relacionamento com esses diferentes times, né? Primeiro, os multimesas são times que têm total independência de gestão, mas eu acabo conversando quase que diariamente com quase todos os times, mas basicamente para trocar ideia de mercado, né? No final das contas, eles têm autonomia, eles tomam as decisões que eles quiserem, mas a gente conversa, assim como a gente conversa com outros participantes de mercado, eu converso com os nossos times lá dos multimesas. Às vezes eles vêm procurar em mim um conhecimento que eles sabem que talvez eu tenha diferente deles, ou uma visão, às vezes, sobre o mercado que a gente cobre de maneira semelhante, mas uma visão diferente, e a gente acaba trocando impressões. Dos times que estão direto comigo, né, tem times que têm mais autonomia, que eles acabam tendo uma vida mais independente, né, como o time de crédito, o time de renda fixa, o time de Institutional Solutions, né, que eu acabo tendo influência na decisão. Eu posso sugerir que eles estão correndo muito risco, pouco risco, não estão vendo aquele risco específico, mas no final das contas eles acabam tendo autonomia na gestão. Eu influencio, vamos dizer assim, mas eu não decido. Aí tem o terceiro grupo de time que eu acabo fazendo parte da gestão de maneira mais ativa, né? Acabo tomando as decisões junto com o time de compra, venda de ativos, alocações, que notadamente é o time do Carteira Itaú e o Global Dinâmico, né? Onde a gente faz decisão, seja comprar ativos, né? Comprar ou vender ativos, ou times. Mas, obviamente, sempre cercado de pessoas e times excelentes, né? E quase sem exceção, decisões muito discutidas com todo mundo. Obviamente que, além dessa parte de investimento, eu acabo tendo muita interação com os times de suporte, né? Como desde economia, que é um suporte mais ligado ao mercado propriamente dito, mas também tenho muita interação com os times de risco, time de comunicação como vocês, que no final das contas, né, acaba trazendo muita inteligência em diferentes áreas, né? Então, assim, eu meio que brinco, e não é brincadeira, né, mas assim, ser CIO da Itaú Asset é meio que de uma Disneylândia para quem gosta de investir, sabe? Assim, é muita coisa, muita gente boa, é muito produto, é muita classe de ativo diferente que a gente está olhando, sabe? Como é que a gente olha para o risco, como é que a gente procura as defesas, como é que a gente faz as alocações, horizontes de investimentos diferentes de acordo com o produto, né? Então, assim, é muito bacana esse trabalho, é muita responsabilidade, traz um trabalho muito grande por trás, mas é muito divertido. E até uma pergunta que eu queria te fazer, voltando um pouco para o lado pessoal, é assim, como que você concilia trabalho com vida pessoal? Você consegue levar isso bem? É difícil? Como que você faz? Bom, é difícil. Ontem eu comecei a trabalhar às 7h30 da manhã, teve um monte de coisa, foi um dia agitado de mercado, aí a gente começou o comitê de crédito às 6h30, ontem eu fui parar tipo 9h30, assim, sabe? Eu sou um cara de família, né? Eu gosto de ler, gosto de fazer esportes. Eu acho assim, vamos por partes aqui. Primeiro, eu acho que assim, o nosso trabalho é um trabalho que a gente basicamente, o que a gente faz é tomar decisões. E aí eu tenho uma enorme convicção que para a gente tomar boas decisões, a gente precisa estar com uma cabeça boa. Se a cabeça não estiver boa, assim, a probabilidade que você tome decisão ruim aumenta muito. E, obviamente, a pandemia foi um grande teste a isso, né? No meu caso em particular, acho que cada um talvez tenha a sua forma. Tem gente que gosta mais de meditar. Eu gosto de meditar, medito pouco. Deveria fazer mais. Mas, assim, uma coisa que funciona muito para mim é fazer esporte. Oxigenar o corpo, né? Para poder pensar com clareza.
Outra coisa que me faz bem é estar bem com a família. E outra coisa que eu acho que é super relevante é ler para você pensar coisas novas, né? Então, assim, se você não está legal em um dos aspectos da sua vida, tipicamente afeta outros aspectos, né? Se você está com problema no trabalho, eventualmente acaba contaminando a sua vida pessoal em casa, por exemplo, né? Então, o desafio que tem gente que consegue fazer, tem gente que não consegue fazer, eu acho que eu consigo fazer relativamente bem, é meio que compartimentalizar, né, os segmentos da vida e saber que a família não deve interferir no trabalho, o trabalho não tem que interferir na família, você tem que ter o seu tempo para fazer o esporte, tem que ter o tempo para ler, né, e conduzir esses mundos diferentes, né. Obviamente que é muito mais fácil falar do que fazer, mas eu acho que é tudo uma questão meio de hábito, né, assim, você tem que se esforçar, começar a fazer a coisa até ela virar, em algum momento, virar uma coisa mais natural, né, assim, rotina de esporte, rotina de leitura, tempo com a família, né, e trabalhar duro, porque se você não trabalhar duro, não vai sobrar tempo depois para fazer muita coisa, não, né. Mas assim, de novo, né, eu só acho que eu sou um cara que eu tenho muita sorte, tenho uma família incrível, uma esposa espetacular, ela entende os desafios que eu tenho no trabalho, me dá apoio em todo momento, meus filhos entendem, tenho uma filha de 10 e um filho de 12. Final de semana eu me dedico mais à família, durante a semana é um pouco mais complicado. Entendi, bem legal. Mas eu acho que pelo jeito você consegue gerenciar bem aí, né? Gostei de saber. Você pergunta para minha esposa, depois ela te fala. Eu vou ligar para ela depois, vou perguntar para ela a opinião dela. Bom, X, então, voltando aqui, né, um pouco mais para a parte de cenário, eu queria saber um pouco como que tá a sua cabeça, né, em relação a isso, tanto globalmente quanto aqui no Brasil. E, enfim, acho que especialmente aqui no Brasil, né, a gente tem enfrentado muitos desafios, um cenário aí, né, de elevação de taxa de juros, inflação, incertezas ali no cenário fiscal, enfim. Eu queria saber um pouco como que você vê, né, os desafios para os próximos meses e para o próximo ano, em termos de cenário. Vamos começar pelo global primeiro. Eu acho que o cenário global está incrivelmente interessante. A gente tem discussões incríveis sobre soluções de problemas estruturais nas diferentes economias, alguns problemas da humanidade, né, como, por exemplo, esse desafio de mudança climática, se o ser humano tem responsabilidade ou não, e se tem, quanto que é a responsabilidade, o que fazer a respeito disso. Discussões que envolvem geopolítica, por exemplo, Taiwan, China, produção de chips, continuação dos Estados Unidos como potência global ou não, novas tecnologias em diferentes áreas, inteligência artificial, comércio eletrônico, logística, energia renovável, energia solar, baterias, ida a Marte, né? E todas essas discussões, sem exceção, elas têm implicações econômicas e sociais em preços de mercado. Então, assim, a gente vai ter menos trabalho no futuro, ou a gente vai ter trabalho diferente, né? Os estímulos principalmente os países desenvolvidos fizeram nas economias, elas aumentam ou diminuem as diferenças sociais, né? Porque, por um lado, você pode falar que colocar dinheiro no bolso das pessoas diminui a diferença social. Por outro lado, os bancos centrais estão comprando ativos como nunca antes no passado, que, de certa maneira, está favorecendo quem tem ativo, né? Quem tem ativos, os ativos acabam se valorizando. A gente vê as bolsas no mundo inteiro, né? Aí, o que os bancos centrais devem fazer a respeito disso, né? A gente vai ter uma inflação que vai ser pontual, vai ser temporária, vai ser transitória, vai ser permanente, né? Qual que é o papel da tecnologia na redução da inflação? Quais são os efeitos nas moedas, ouro, criptomoeda, commodities, né? Quais empresas e setores se beneficiam, né? Assim, todas essas discussões são muito ricas, né? E a gente pode passar a tarde inteira falando sobre cada uma delas, né? E está tudo interligado, e tem tudo consequência econômica para preço de mercado, né? E aí, obviamente, tem consequência de como é que a gente constrói os portfólios. Tem consequência para o Brasil, no mercado dos brasileiros, né? Então, assim, a hora que você olha para o mundo, é tanta coisa bacana, é tanta coisa legal para você discutir, sabe? É muito rico tudo isso. Bom, e aí, no Brasil, né? O que a gente está discutindo no Brasil? Brasil, como você falou, a gente está num ajuste cíclico aqui, ajuste ruim, onde a gente tem revisão de inflação para cima, revisão de crescimento para baixo, juros para cima, né? Mas, assim, o que a gente está querendo discutir aqui, né? A gente tem uma conversa no Brasil rolando, que é a conversa política, é a conversa fiscal.
A gente fica refém de uma discussão pobre, que adiciona pouca coisa, né? Como é que é o filme do James Bond? Live Today to Die Another Day, né? Vamos viver hoje para morrer amanhã, para morrer outro dia, né? O que está faltando no Brasil é uma discussão sobre o que a gente quer ser, né? Assim, qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer para os nossos filhos, né? A gente tem uma polarização política enorme, que é verdade no mundo inteiro, né? Não é uma coisa só do Brasil. Não é um fenômeno brasileiro. Essa polarização política acontece nos Estados Unidos de maneira muito forte, acontece na Europa de maneira forte, não acontece na China, porque a China não tem dois partidos. A China é um partido, lá, o Partido Comunista. Mas a discussão, assim, a polarização política é verdade no mundo inteiro. Mas eles têm outras discussões também. A gente, no Brasil, a gente fica refém desse negócio e a gente acaba ficando muito pobre em termos de ideias, né? Então, assim, obviamente que tudo isso, essa falta de plano, essa falta de objetivo tem impacto nos preços dos ativos brasileiros, né? O Brasil está de graça, o Brasil está muito barato, qualquer classe de ativo, né? Talvez a exceção seja o crédito, onde tipicamente a sociedade acaba fugindo e estacionando a liquidez. Mas a Bolsa do Brasil está de graça, a moeda está barata, o juros está altíssimo. 2 semanas atrás eu estava nos Estados Unidos falando com vários investidores, né? Grandes investidores, e assim, o Brasil não está nem no radar da turma. Não é que o pessoal está preocupado. Eu estava lá no dia, lá na sexta-feira, ninguém estava preocupado em saber, porque assim, não é nem preocupação. A gente está com pouca coisa para oferecer e apesar de a gente estar muito barato. Então, por que isso? Porque tem muita coisa interessante acontecendo no mundo e pouca coisa interessante acontecendo no Brasil. Então, assim, a gente precisa... Como é que a gente sai dessa? A gente precisa pensar mais no futuro, a gente precisa pensar o que a gente quer ser, qual é o nosso papel no mundo e assumir as responsabilidades que a gente tem que assumir, né? O Brasil está barato. Eu gosto de comprar coisas baratas, porque eventualmente os preços acabam se acertando, né? A dúvida um pouco agora é quanto tempo demora para esse barato ser monetizável, né? A gente tem uma eleição ano que vem, pode ser uma grande oportunidade para eventualmente mudar alguma coisa e pensar um pouco mais no futuro de maneira estrutural. Então, assim, olhando para mercados, a gente vê a bolsa barata, a moeda barata, juros altos, e a arte aqui é um pouco duelar esse conflito entre está barato, o que vai fazer a gente ganhar um pouco e conseguir monetizar esses preços baratos e ganhar um pouco mais de valor, né? Eu acho que não precisa de muita coisa. Eu acho que a gente precisa baixar a cabeça e começar a pensar um pouco de maneira mais estrutural no país. E a eleição pode ser uma oportunidade para isso. Não, legal. E eu nunca tinha parado para pensar por esse lado aqui, né? Olhando para fora, tem tanta coisa interessante acontecendo. E o que a gente traz de interessante, né? Em termos de discussão para agregar. Então, achei interessante esse seu ponto de vista. Olha, você já jogou War? Sabe aquele jogo de War? Já briguei com muitas pessoas, inclusive, jogando War. Cara, então, a América do Sul é meio mico, né? Assim, ela não tá não faz caminho para nada, tá meio isolado de todo mundo. O que a gente produz hoje muito são commodities, né? Eu acho que a gente tem que pensar, não que commodities seja pouco, alimentar o mundo não é pouco, mas eu acho que a gente tem potencial para fazer muito mais coisa. O Brasil tem uma cultura empreendedora muito forte, eu acho que tem uma capacidade humana muito forte, só que, assim, a vida de um empreendedor no Brasil é muito difícil, né? Esses regimes mudam muito. Lembra que eu falei do meu pai, que tinha uma fábrica de geleia? Os regimes mudam de maneira muito abrupta e quando dá uma mudada, você dá uma varrida, assim, sabe? Metade fica no meio do caminho. Então, a gente precisa se organizar, assim, e começar a pensar de maneira um pouco mais estrutural. Olha só, a China, ela divulga o plano de 5 anos, né? A gente conhece, é o plano de 5 anos. Esse plano de 5 anos é o ajuste fino deles, porque eles têm plano de 50, de 100 e de 200 anos. O Brasil não tem plano de 1 ano. Quais são as nossas metas aqui? Quais são os nossos objetivos? Sabe assim, a gente não tem. A gente está preocupado com a votação que vai ter agora, terça-feira. Sabe assim, é meio maluco. Assim, o que a gente quer? Então, eu acho que a gente precisa se organizar um pouco melhor e deixar pensando de maneira estrutural, né? Se organizar um pouco melhor e deixar os empreendedores que existem no Brasil empreenderem, né? Conseguir ter um horizonte de investimento de mais longo prazo. Sim, faz sentido. É bem legal, X. E assim, né, obviamente esse contexto todo ele é bastante complexo e eu queria saber se você enxerga algum desafio específico para a gente aqui na Itaú Asset, diante de todo esse cenário, né? O que você acha que tem aí de desafio para a gente?
Putz, tem muito desafio. A gente tem desafios enormes aqui. Bom, eu acho que assim, se a gente olha para a Itaú Asset hoje, a gente está numa situação incrível. A gente compete com os melhores gestores em diferentes classes de ativos. Então, por exemplo, nosso time de beta, que faz a gestão de fundos passivos e ETFs, a gente compete com a BlackRock. Então, a BlackRock é o maior gestor de ETF do mundo. A Itaú Asset no Brasil compete nariz a nariz com a BlackRock, né? Acho que dependendo do dia a gente vai ser o maior do mercado em ETFs, eventualmente vai ter dia que a BlackRock, mas assim, estamos lá na briga, né? Quando você olha para renda fixa e crédito, a gente compete com os independentes, como por exemplo, sei lá, Capitânia, JGP, e a gente compete com os bancões também, nos produtos que têm menos risco, né? Quando a gente olha para multimercado, a gente compete com os melhores independentes, como o Verde, SPX, né? O ano passado a gente teve o melhor hedge fund da indústria. Quando a gente olha para a renda variável, a gente compete também com os melhores gestores dedicados à renda variável, como, sei lá, Brasil Capital, Núcleo, Dynamo. A gente está lá brigando com eles também. Quando a gente pensa em alocação, a gente compete com os melhores gestores de alocação, tipicamente independentes também, como eu diria que Verde é um cara bom de alocação, XP e assim por diante, né? Cada um desses gestores tem o seu nicho. É um nicho, né? O SPX tem um nicho lá de multimercado, a BlackRock tem o nicho lá de ETF. E a Itaú Asset está competindo com todo mundo em cada um dos seus nichos. Está lá no primeiro quartil, quando não está na primeira posição em cada um dos mercados. Primeira posição, digo, performance, né? Assim, é muito difícil você manter essa competitividade e é por isso que a gente trabalha tanto, né? E tão duro. Como eu falei, a gente sabe da nossa responsabilidade. A gente sabe dos clientes que confiam as poupanças no nosso time, né? Então, o primeiro desafio é continuar com essa excelência na gestão em tantas classes de ativos diferentes, né? O segundo desafio é crescimento. A gente hoje é o maior gestor privado do Brasil, né? Assim, para você ter uma ideia, a gente carrega cerca de 12% da dívida pública brasileira. Então, a pergunta é, como é que a gente cresce mais aqui, né? Então, eu acho que a pergunta mais fácil, que é fácil falar, não é fácil fazer, é que a gente tem que crescer fora do Brasil. E aí, como a gente não gosta de fazer coisa mal feita, né, o próximo desafio, né, o objetivo, é ter a mesma percepção de excelência que a gente tem no Brasil, ter fora do Brasil, né? A gente gestor de Brasil, né, a gente é brasileiro, a gente está num contexto de mercados emergentes, então a gente acha que existe um nicho fora do Brasil que para a Itaú Asset faz sentido fazer gestão, que é a gestão de mercado de fundos dedicados a mercados emergentes, né? A gente acha que a gente consegue fazer isso com a mesma excelência que a gente já faz gestão de Brasil. A gente já faz gestão de dinheiro em mercados emergentes, ou seja, a gente já investe em mercados emergentes, que está misturado nesse monte de produto que a maioria dos clientes já investe hoje, né? A gente não tem hoje produtos dedicados a mercados emergentes. A gente tem um fundo de equities de Latam, mas é um nicho aí específico, né? Então, a gente está indo nessa direção agora, né? Criar produtos específicos para mercados emergentes, né? Para isso, a gente tem um time, contratou um time de equities que já está sentado em Nova York, vai fazer gestão de um portfólio dedicado a mercados emergentes de equities. A gente contratou um time para fazer gestão de dívida de mercados emergentes, né? Então, o crescimento é por aí. Então, assim, se eu fosse resumir, assim, os dois desafios que me batem na cabeça, dois desafios enormes que a gente tem aqui. Primeiro é manter a excelência de Brasil, que a gente já tem hoje. E o segundo é expandir internacionalmente com foco em mercados emergentes com a mesma excelência que a gente já tem em Brasil. São desafios bons. Não, são desafios excelentes, né? E acho que assim, a gente aqui na Itaú Asset, a gente sempre soube, né, se posicionar. E daqui pra frente não pode ser diferente. Então, fiquei empolgada com esses spoilers das cenas dos próximos capítulos aqui na Itaú Asset. Bom, X, mudando aqui de assunto mais uma vez, já estamos, né, chegando aqui no fim do nosso papo. E assim, todo ano você faz um post com recomendações de livros. E esses posts, eles inclusive fazem bastante sucesso, né? Então, eu queria que você contasse aí para os nossos ouvintes o que você está lendo e o que você tem de recomendação para a gente. Eu realmente gosto de ler. Eu fui agora, como eu falei, eu estava
2 semanas atrás estava lá nos Estados Unidos e era uma conferência, né? De investidores. E aí eu ganhei de presente alguns livros, eu ganhei acho que uns 3 livros de presente. Mentira, eu ganhei 4 livros de presente. Eu sei que eles estão numa pilha aqui na minha frente. E aí eu fui, assim, cada rodinha de conversa que eu tava, e o cara falava, citava um livro e explicava, eu ia lá comprava. Então, dessa viagem eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, mas tem mais 2 para chegar. Uns 9 livros, vai? Só nessa viagem. Falta tempo para ler tudo, né? Seu dia tem 48 horas, né? Puta, não, assim, é difícil. Mas, assim, alguns livros que eu li esse ano que eu achei muito bacanas, tá? Eu li ele antes do lançamento, é um livro do Neil Ferguson chamado Doom, que é um livro que basicamente conta sobre crises, né? Crises naturais ou não, mas dando o aspecto, a visão de que por trás de toda a crise, mesmo natural, e obviamente o gancho foi Covid, mas não era um livro sobre Covid, mas por trás de toda a crise existe uma decisão política tomada em algum momento por alguém. Por exemplo, vulcão de Pompeia, não sei se quem está ouvindo já visitou Pompeia. Pompeia é uma cidade no pé do vulcão Vesúvio, e um dia o vulcão explodiu e pegou todo mundo de surpresa de noite, e você vai lá visitar Pompeia, tem as pedras, né? As pessoas foram carbonizadas e viraram pedras, né? Então tem lá mãe segurando filho. Um negócio relativamente bonito de ver hoje, mas se você pensar na hora o que aconteceu, deve ter esse negócio terrível, né? Por que isso foi um erro político? Porque alguém um dia tomou a decisão de fazer uma cidade no pé de um vulcão. Por exemplo, hoje tem cidades enormes construídas na fenda de Santo Andrés, na Califórnia. Um dia vai ter um furacão, um dia vai ter um terremoto, que vai ser um desastre. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas por que os caras fizeram cidades ali em cima? San Andrés, né? Então, assim, tragédias acontecem e quase que sempre tem uma decisão política que alguém tomou lá atrás. Covid, a gente vai descobrir ainda, ninguém sabe, mas assim, provavelmente teve uma decisão política que alguém tomou que foi um erro, ou seja, de fazer um laboratório, que seja de que decidiram manipular aquele vírus e assim por diante. Então é um negócio interessante, assim, esse ponto de vista do Neil Ferguson, que é um historiador, né? Um livro que eu acabei de ler agora é do Howard Marks. O Howard Marks é um grande investidor. O livro dele chama The Most Important Thing, né? Então, a asset que ele fundou há alguns anos chama Oaktree, e ele escreve cartas, é irregular, não é mensal nem trimestral, e quando ele dá vontade ele escreve cartas, né? Nos últimos, 20 anos ele vem escrevendo essas cartas. E aí ele fez esse livro, que o livro já tem algum tempo, sempre me falaram dele, eu não tinha lido. É bastante interessante. Que ele coloca assim, quais são as coisas mais importantes quando você pensa de investimento. Tem alguns pontos ali bastante... É um livro muito simples, mas é bastante gostoso de ler. Um outro livro que eu li recentemente é do Francis Fukuyama, que é outro historiador, eu gosto de história, né? O nome do livro é The Origins of Political Order, que é, né, as origens da ordem política, que conta a história de como é que a gente chegou onde a gente chegou hoje em termos organização política. Então ele começa falando de 2.000 anos atrás e vai como é que foram evoluindo para chegar. Então é meio curioso, são livros interessantes, são livros que vão trazer informação e não é ruído, sabe assim? Uma coisa que eu leio pouco é romance. Eu acho não dá tempo de ler romance. Mas por um lado, se você pega um livro como, por exemplo, esse, né, que você mencionou, da decisão política por trás dos acontecimentos do vulcão Vesúvio, que matou a população de Pompeia, enfim, é praticamente um romance da vida real, né? Isso é uma coisa legal. Isso é legal, sem dúvida. Não, assim, eu gosto de ler história, gosto de ler coisas sobre mercados e gosto de ler biografias. Eu tenho uma pequena bibliotecazinha, né, e tem uma seção só de biografias, né? Meu objetivo, além do biografias, é entender qual que é o pulo do gato de cada um, sabe? Como é que, sei lá, por exemplo, o Barão de Mauá, que tem o livro do Barão de Mauá. O que esse cara fez para ele ser, né? Qual que foi ali o segredo? Qual que é o pulo do gato do cara, né? Então aí tem o Steve Jobs, tem o Kissinger, a biografia do Kissinger é incrível. E aí você vê que no final das contas é muita sorte, assim, no meio do caminho, sabe?
cara foi tendo, o cara me trombou, aí tomou uma decisão certa aqui, soube falar não na hora certa, e aí vai andando, o cara virou Kissinger. Então você está chegando à conclusão que não tem um pulo do gato, é um pouquinho de sorte, com um pouquinho de encontrar as pessoas certas. Não, eu acho que assim, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que o pulo do gato, eu acho que assim, quase sem exceção, eu tô pensando em lembrar se tem alguma exceção aqui, mas todas as pessoas que tiveram muito sucesso, elas foram muito determinadas. Então o Kissinger ele era muito determinado, vamos dizer assim, ciência política, geopolítica. O cara era um cara que, porra, ele ia lá e ia a fundo no negócio. Vou dar um outro exemplo completamente oposto. Mao Tse Tung. Tem aqui a biografia do Mao Tse Tung. Esse cara era um maluco. Porra, esse cara é completamente doido. Ele virou o Mao Tse Tung por sorte, porque ele quase morreu, ele era meio o vagabundo da turma ali, sabe? Não, é verdade, tem a biografia dele aqui. Puta livro, por sinal. O autor, tem várias biografias do Mao Tse Tung, mas essa aqui que é a boa. Os autores são Jung Chang e John Halliday. Mas assim, não é que você precisa ser um adorador do comunismo para ler esse livro. É entender contexto histórico. E entender porque que a China é hoje o que ela é, entendeu? Quando o Xi Jinping fala hoje sobre common prosperity, né? Seria como a prosperidade para todos, tem que ver de onde veio essas coisas, sabe? Pô, o Barão de Mauá, outro. Esse cara era maluco, um cara muito determinado. Aí tem vários aqui, né? Se quiser falar, Warren Buffett, Churchill. Esse é o ponto em comum que todos que tiveram muito sucesso são muito determinados, né? E tipicamente leem muito. Assim, é uma combinação de coisas, sabe? Eu acho, o sucesso. Eu acho que é a sorte de ter cruzado com as pessoas certas nas horas certas, mas a condição necessária é o cara estar muito bem preparado e muito determinado. Porque se for um cara fraco que cruzou com o cara certo, não vale nada também. Não, é isso, né? A oportunidade certa tem que aparecer, a pessoa certa tem que aparecer, mas você tem que ter, né, se preparado para agarrar essa oportunidade, né? Senão não tem jeito. Não, dicas super valiosas, hein? Vou até deixar aqui na descrição do nosso episódio, aqui no podcast, os nomes de alguns dos livros aí que você mencionou para, enfim, os nossos ouvintes que se interessarem poderem pesquisar. Bom, X, queria fazer só uma última pergunta, então, para você, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que é o seguinte: se você pudesse se encontrar com o seu eu de 20 aninhos, o jovem X, que conselho que você daria para ele? Essa pergunta é muito boa. Já sei como é que eu vou te responder isso. Eu vou responder que eu falaria para mim de 20 anos o que eu falo hoje pro meu filho. Eu falo isso, eu falo assim, a coisa mais difícil é você saber o que você quer fazer da vida. Ele tem 12 anos, né? Às vezes eu fico acho que tá meio cedo. Não, mas assim, mas é a coisa mais difícil, você saber o que você quer fazer da vida. Porque eu vejo amigo meu, às vezes com 40 anos, me perguntar o que eu acho de... Eu falei, puta, cara, eu acho que você já meio que perdeu o bonde, mas sei lá, né? Mas antes disso, eu acho que assim, você precisa ter um caráter de querer batalhar pelas coisas. Então aí entra de novo esporte, né? Eu, quando eu era adolescente, eu jogava tênis, joguei campeonato e tal. Eu acho que essa parte de resiliência, que às vezes você vai jogar, você perde, aí segunda-feira você tem que voltar para a quadra, treinar de novo, para jogar no final de semana e eventualmente perder de novo e voltar na outra segunda-feira e não desistir. Então, eu vejo até assim, grandes instituições, né? Acho que resiliência é uma coisa muito importante, né? Na sua carreira, resiliência é uma coisa muito importante. Então, se eu pudesse dar uma dica, é falar isso, né? Falar para o meu filho, que eu falar para mim de 20 anos, para o meu eu de 20 anos, falar que eu falo para o meu filho, cara, tem que ser resiliente, tem que pensar a longo prazo, porque pensar pequeno não tem graça. É o seguinte, a gente vai viver de 100 a 120 anos, eu acho, né? Acho mesmo. Aí tá num outro livro, aí depois eu te conto. Então, assim, eu acho que a gente não precisa tomar uma decisão apressada, principalmente de carreira, a gente tem que tomar uma decisão correta. Outra coisa, tem que confiar muito em você mesmo, para quando toma uma decisão ir com tudo para cima. Confiar em você. Excesso de autoconfiança é um perigo, mas você tem que ter uma autoconfiança para poder acreditar em você, né? E aí, sei lá, outras coisas que são valores, né? Mas é sempre bom reforçar, né? Valorizar a família. Pensar a longo prazo é importante, porque às vezes você quer tomar uma decisão que vai
vai fazer sentido por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano. Mas pensando há 10 anos é um desastre. E adivinha, 10 anos vai chegar. Pois é. E é o que você falou, né? A gente ainda vai viver bastante tempo, então tem que pensar no longo prazo, né? Bom, excelente, X. Com isso a gente encerra, então. Adorei o nosso bate-papo. É super legal conhecer um pouco mais a sua trajetória, entender um pouco mais, né, como que tá a sua cabeça em relação aos desafios de cenário e também os desafios aqui do nosso negócio, né, na Itaú Asset. E, poxa, suas dicas finais aí, tanto de leitura quanto conselhos pessoais super valiosas, inclusive para mim. Então, enfim, muito obrigada mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso podcast e espero te ver aqui numa próxima, hein? Com certeza. Sempre que convidar, estarei aqui. Combinado. Bom, para você que está nos escutando, a gente vai deixar algumas das recomendações de leitura do X aqui na descrição do episódio. Aproveite para seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, a gente está sempre produzindo muito conteúdo legal. E se você gosta do nosso podcast, é claro, se inscreva aqui no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!